Olá, boa noite. Está no ar o ICL, segunda edição desta quarta-feira, dia 15 de março. Confira agora os destaques do programa de hoje. Diamantes não são para sempre. Bolsonaro vai ter que devolver as joias. Rolam cabeças na Agência Brasileira de Inteligência depois de revelado o escândalo de espionagem no governo Bolsonaro. Banco suíço derrete e acende alerta de crise na economia global. E a opinião de César Calejon, Chico Sá, Guga Noblar, Hélder Maldonado, André Roncalha e do advogado Floriano de Azevedo sobre os principais temas do dia. Muito boa noite também a todo mundo que já está no nosso chat. Olha, tem galera do Rio de Janeiro, de Hidrolândia, de Goiás, Pindamonhangaba, de São Paulo. O chat está bombando. Boa noite, César Calejon. Maravilha, boa noite, Rô, boa noite, Chico, meu camarada, boa noite, comunidade CL, é um prazer estar com vocês. Pois é. Vamos chamar o Guga Noblar já para participar da nossa salinha. E aí, Guga, boa noite, tudo bem por aí? Tudo ótimo, boa noite, Rô, Chico, César e minha querida audiência do ICL, estamos juntos. Boa noite, querido. César, vou começar contigo. Bom, Rô, eu vou começar com essa notícia de que o deputado federal, o príncipe, com muitas aspas, herdeiro da família real brasileira, o senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, está reunindo assinaturas, pasmem, para extinguir o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão que faz o controle das empresas que utilizam a mão de obra análoga à escravidão. Ele tem, contando com a própria assinatura, 66 assinaturas até o momento. São necessárias 171 assinaturas, 3/5, para que ele consiga avançar essa PEC. Nesse sentido, é absolutamente estarrecedor, mas a gente tem, por exemplo, Santa Catarina como o principal estado que adere a essa proposta, Rio Grande do Sul e as bancadas da Bíblia e da Bala liderando esse processo com os seus parlamentares. Veja que curioso, e não por acaso, quando a gente fala dessa mentalidade que o bolsonarismo foi capaz de incutir na população brasileira. Todos os principais parlamentares que votam alinhado com esse deputado federal têm algum tipo de título como Coronel Ulisses, do União, Delegado Fábio Costa, Capitão Alberto Neto, Capitão Aldem, Delegado Caveira, Coronel Meira, Sargento Gonçalves. Todos eles, invariavelmente, têm chancelas militares atreladas aos seus nomes. Isso é absolutamente preocupante e eu gostaria fica aqui a minha pergunta no ar para o deputado federal, com base no que o senhor sustenta a argumentação de que o Ministério Público do Trabalho deve ser extinto. Que absurdo, né? Existindo o Ministério, a gente já vê absurdos, imagina com a extinção do Ministério do Trabalho. Chico, qual é o seu destaque? Boa noite, Rô, César, Guga, todo mundo que está aí do outro lado. Salve, salve. Cara, só dá vontade de fazer como o Boechat lá em tempos outros e mandar caçar aquela coisa que ele mandou. Não fala, Chico. Porque, não fala. Eu vou tentar me acalmar para dar o meu destaque, mas só resta isso, né, cara? Cara, é a favor da escravização? Em época que a gente está encontrando aí, né, Chico, uma série de empresas que atuam com mão de obra análoga à escravidão, com café, com arroz, com vinho, em todas as searas. Pelo amor de Deus. Tudo. Açúcar. O meu destaque é também desse período aí de 1888 para baixo, que isso é coisa do século XIX. O meu destaque é a mulher do Jader Barbalho, governador do Pará, foi escolhida para fiscalizar suas contas, porque ela é a nova integrante do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Ela é a única, esse casal é o único caso dessa
duplinha, dessa jogadinha, né? Dessa sacanagem, nesse caso estadual, mas tem federal, porque tem no TCU também. Não, teve o caso agora do Rui Costa, na Bahia. Você tem o Renan Filho em Alagoas. Se você passar o rodo, no Brasil inteiro você vai encontrar isso. O levantamento do Globo mostra que pelo menos 30% são parentes nesses tribunais. E isso existe, sabe desde quando? 1890, quando o Rui Barbosa, o baiano Rui Barbosa, criou o TCU. Começou essa grande sacanagem. O Rio é que tem uma pequena diferença. Além de ter parente, é cheio de milico. Lá o Rio, com o bolsonarismo em alta, lotaram de militares. Esse tem um pouquinho de diferença. Além de parente, muitos militares. Então, hoje o Boa Noite aqui foi muito século XIX, né? Porque, desculpem pela falta de atualização, torcida brasileira. Exato. E aí, Guga, você vai dar uma atualizada no seu destaque ou não? Olha, o destaque do dia, claro, é a decisão do Tribunal de Contas da União, que obriga Bolsonaro a devolver em até 5 dias aquele estojo de mais de R$400 mil que entrou ilegalmente no país e parou no colo de Jair Bolsonaro. Foi incorporado ao acervo pessoal do ex-presidente e agora o TCU manda ele devolver. Veremos se ele vai de fato devolver, né? Só dele não ter derretido as joias, eu acho que a gente já está no lucro. Vamos ver se ele não perdeu esse estojinho no meio da mudança, mas supostamente ele tem sim, ele disse que estava com esse estojo e queria devolver. No caso é entregar, não é devolver, porque ele pegou para ele e sempre esteve de posse dele desde o momento que entrou, é entregar para a Secretaria-Geral da Presidência, já que sequer o TCU quer ficar com esse material, já que é muito valioso. Eles acham que o local mais adequado é a Secretaria-Geral da Presidência e querem, inclusive, que as joias que estão retidas lá na alfândega de Guarulhos, pela Receita Federal, sejam também incorporadas ao patrimônio cultural do Brasil. Essa decisão foi por unanimidade e teve inclusive o voto de Augusto Nardes, aquele que, dias atrás, tinha dito que o Bolsonaro era o depositário fiel do estojo e das joias. Poderia, portanto, ficar com o estojo, mas não poderia usar nem vender. Era uma jogada esperta do Nardes, que acabou atropelando uma decisão do TCU de 2016 que manda presidentes entregarem objetos valiosos. Ele atropelou essa decisão do TCU e hoje ele foi atropelado, inclusive com o voto dele. Dessa vez ele ficou contra o Bolsonaro, para não ser um atropelo total, né, digamos assim. Mas ele foi atropelado. E um pequeno parênteses, o Nardes, vale lembrar, é um magistrado que foi gravado orientando a base bolsonarista de que a caserna traria novidades, de que as pessoas deveriam esperar. Enfim, ele foi gravado estimulando os atos terroristas contra a República Brasileira do dia 8 de janeiro. Pô, bem lembradíssimo. Como também é bom lembrar, Guga, que não acaba aí. Se não tiver virado igual a taça Jules Rimet, o ouro não tiver sido derretido, tomara que não, torcemos para que não acaba por aí. A Polícia Federal continua na investigação e o pior para o Bolsonaro, o fisco, a Receita Federal continua na investigação. Então a gente lembra, já que eu falei do passado, sempre do Al Capone nessas horas, né? Ninguém pegou, a Justiça Comum não pegou, ninguém pegou, quem pegou? Sonegação de imposto. Receita, sonegação, o fisco também o fisco está na parada, então não acabou o jogo das joias. Muito bom. Chico hoje revirando o baú, né? Eu tô... Deixa eu chamar o nosso primeiro convidado, o Helder Maldonado. Boa noite para você, Helder. Vou começar te perguntando. Em 5 dias, finalmente teremos imagens das joias. Quer dizer, primeiro deixa eu te perguntar se você acredita que veremos as joias de verdade, né? Em 5 dias. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aqui no ICL Notícias. E é o seguinte, eu não sei se a gente vai conseguir ter essas imagens. Como o Chico disse... E como o próprio Guga disse também, se não derreteram, já é lucro,
Se o Bolsonaro ainda estiver em posse das joias, já é um grande lucro. Agora, eu queria entender essa viagem da Michelle Bolsonaro hoje, que ela chegou, né, nos Estados Unidos, o porquê dela ter ido e ter tentado, né, conversar com o Bolsonaro só agora que veio esse escândalo à tona, porque não era, de forma alguma, não era o objetivo dela voltar aos Estados Unidos. Ela estava com uma agenda de programações com o PL pelo país inteiro. Aí ela volta, faz uma ceninha, fala que é questão de aniversário e tudo mais. Só que ela deixou escapar hoje um ato falho. Ela falou que espera que Deus leve o Bolsonaro. Depois ela concluiu, para o país que ele tanto ama. Espero que, na verdade, antes dessa pausa que ela fez, esteja aí o futuro do presidente. Se ela deseja tanto, quem sou eu para me contrapor? É verdade. Meu Deus, eu não tinha observado esse possível destino. Não. Pois é. E parece que adiou a volta da Michelle, né? Ela ia voltar dia 20. Ela falou que estava indo lá passar aniversário com o maridão, para mostrar para o Brasil que eles estão unidos ainda. É claro que é uma cascata isso. Ela está indo lá por N motivos, como costurar, enfim, uma agenda política que ele compactue. E pelo que a gente está ouvindo, ele não está permitindo que ela se candidate. Ele não quer que Michelle se candidate em 2026. Então já está, de alguma maneira, cortando as asinhas delas, da Michelle, mas enfim, ela foi lá com um papo de que voltaria perto do dia 22, de que ela faria uma agenda ainda que o PL tinha programado para ela, mas agora já está adiando de novo para o dia 29, está postergando mais um pouco, veremos aí até quando Michelle ficará nos Estados Unidos e a razão da viagem real, né? E, gente, saiu hoje no blog da Andréa Sadi, do G1, que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, decidiu demitir 2 servidores envolvidos no escândalo da espionagem clandestina. A gente contou aqui ontem, né, que no governo Bolsonaro, a ABIN usou um software para monitorar a localização de qualquer pessoa por meio do número do celular. E mais de 10 mil pessoas podem ter sido monitoradas de forma ilegal. Hoje a ABIN disse que os 2 servidores que foram afastados tentaram inclusive vender, sem autorização, o software de espionagem no mercado, até para o próprio Exército. Helder, vou começar contigo, repercutindo essa notícia. Então, né, sempre houve a desconfiança que o Augusto Heleno, também conhecido como Vovô Voyeur, tinha colocado alguns softwares desse tipo, softwares israelenses, né, que são softwares muito bons para fazer espionagem em cima dos inimigos. Ninguém tinha provas, o pessoal suspeitava que aquelas viagens que a família fazia para Israel tinham a ver com isso, mas até aí, né, você não pode simplesmente dizer que a pessoa foi para lá com essa intenção se não há provas nenhuma. Mas agora está surgindo aí, todo dia está surgindo uma prova que deixa essa trajetória da família Bolsonaro indo para Israel, voltando, com mais cara de intencionalidade de espionar os inimigos. E era uma ABIN paralela, se você for pensar bem, né? O certo era uma ABIN paralela. Nesse governo tudo foi paralelo, era gabinete paralelo, ministério paralelo da saúde, ABIN paralela, era um governo paralelo. E era um governo paralelo que talvez as pessoas que estivessem no gabinete paralelo eram ainda mais incompetentes que aquelas que foram nomeadas oficialmente. Eu lembro que durante a pandemia, um dos integrantes do gabinete paralelo do Ministério da Saúde era o Arthur Weintraub, que o Bolsonaro acreditava que era um gênio só porque conseguia falar um pouco mais bonitinho que ele. Tinha a Nise Yamaguchi também no meio. Imagina só, um ministério paralelo que coloca a Nise Yamaguchi e o Arthur Weintraub juntos e você começa a pensar que talvez o Pazuello não era um nome tão ruim no Ministério da Saúde se o paralelo era composto por essas pessoas. Perfeito, eu acho que a gente já falou bastante de ABIN ontem, inclusive, então vou fazer um comentário bastante sucinto. O que esse caso soma, a meu ver, gente, é que existia toda uma estrutura no nível estadual, por parte do executivo, sob o Bolsonaro, que pretendia transformar o governo do Brasil num puxadinho da própria família Bolsonaro. Isso foi feito com a Receita Federal, Isso foi feito com a ABIN, isso foi feito com múltiplas instâncias
do governo federal? As provas estão aí. Uma série de coisas que demonstram como essa família transformou o governo federal do Brasil numa espécie de capataz, numa espécie de instrumento para avançar o seu próprio projeto de poder. Isso é absolutamente sério, tem um sem número de provas que estão aí e elas se somam à sequência de escândalos que a gente vê circundar a família Bolsonaro. E quem participou hoje pela manhã do ICL primeira edição foi o Vinícius Marques de Carvalho, que é o ministro da Controladoria Geral da União, a CGU, que vai investigar o escândalo da ABIN. Ele disse que mais mudanças vão acontecer. Vamos dar uma olhada. Talvez aqui a gente tenha uma oportunidade para, de fato, discutir não só o que aconteceu, mas como evitar que se aconteça de novo. E discutir o papel de uma agência de inteligência no Estado Democrático de Direito. Não custa lembrar que quando o presidente da República nos deu a tarefa de reavaliar os sigilos dos últimos 4 anos, como eu não canso de dizer, foram 64 mil casos, mencionava-se ali argumentos relacionados a sigilos do tipo atividades de inteligência, né? Usar argumentos relacionados à atividade de inteligência para impor sigilo, informações, e usar, e não é que, obviamente, atividades de inteligência existem e muitas vezes devem ser sigilosas, mas isso, o que a gente identificou ali foi um abuso no uso desse tipo de argumento, assim como no uso do argumento relacionado a dados pessoais, por exemplo. Então, acho que a gente vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando. E Guga, a ABIN precisa se blindar, né? Porque isso não pode mais acontecer. Começou a se blindar com a troca da ABIN, que vai passar a ser comandada, pelo Luiz Correia, que foi o comandante da PF no segundo mandato do Lula e depois no primeiro da Dilma, e vai ficar sob o comando da Casa Civil e não mais do GSI, vai sair, portanto, da mão dos militares e ficará apenas com os civis, que é o que, inclusive, quem trabalha na ABIN reclamava muito. Eu conheço pessoas de lá que me diziam isso, que tinha que sair do controle do GSI, que tinha que sair do controle militar, que os militares peneiravam as informações que queriam passar para o presidente e que acabavam, inclusive, manipulando o presidente, escolhendo as informações que não podia ficar na mão, portanto, deles. Na Casa Civil, com alguém que é, de fato, uma espécie de braço direito do presidente, você com certeza vai confiar muito mais no que está chegando aos ouvidos do presidente. Então está começando a se blindar. E eu fico imaginando o que aconteceria com mais 4 anos de Bolsonaro, aparelhando de vez a ABIN, aparelhando de vez as Forças Armadas. Ele trocou os 3 comandantes, né, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. Foi o único presidente que teve a coragem ou a cara de pau de fazer isso, porque o desejo dele, de fato, era colocar pessoas subservientes a ele. Teve, inclusive, um dos motivos dele bater de frente com o ex-comandante do Exército é porque ele foi, o Luiz Fernando, né? Acho que era Luiz Fernando, era porque ele era contrário a um pedido do Bolsonaro, revelado depois pelo ex-ministro da Justiça na época do Temer, o Raul Jungmann, de que o Bolsonaro queria que um avião, um caça, fizesse um rasante perto da sede do STF para estourar, para quebrar as vidraças do STF. Tem essa história, né? O Bolsonaro tentou usar as Forças Armadas para tentar estourar, para passar com caça perto ali do STF, e a pressão que o caça faz, fazendo um rasante ali, provocaria, como já provocou uma vez por acidente, aconteceu esse acidente, né? Um caça passou e acabou estourando vidraças ali. Inspirado nesse acidente, o Bolsonaro tentou planejar isso e acabou recebendo um fora naquela época do comandante do Exército. E essa história, inclusive, foi confirmada e vazada pelo Raul Jungmann. Então, imagina esse sujeito aparelhando as forças, a Polícia Federal, as Forças Armadas,
por mais 4 anos, o que não aconteceria. Ótimo ponto, Noblar, ótimo ponto. Não, meu Deus do céu, com o STF na mão, É. viraria o país de origem das joias, Arábia Saudita, por aí. Exatamente. No mínimo. Exatamente. Deixa eu... Ah, e foi ministro da Defesa, desculpa, o Jurgman foi ministro da Defesa e não Sim, da sim. Justiça, como eu falei no Verdade. governo Temer. Deixa eu trazer um outro assunto que saiu no site Metrópolis, uma reportagem investigativa da jornalista Selimar de Menezes. Está dizendo o seguinte, que durante o auge da pandemia da Covid, em 2021, garimpeiros subordinaram servidores do Ministério da Saúde, em Roraima, com ouro, em troca de doses de vacinas que seriam para os indígenas. Chico, os Yanomamis foram os que mais sofreram, né, com a Covid, num lugar difícil, com difícil acesso e ainda por cima com doses que foram enviadas, mas na verdade não chegaram, né? É, um crime sobre o outro, assim, né? Além do genocídio, você ainda tem revelações desse tipo. E no mesmo capítulo das vacinas, você retrocede um pouquinho, tem esses 49 milhões de doses que foram mandadas para o lixo também pelo governo Bolsonaro, né? Então, esse capítulo aí, que é um capítulo arquivado pelo STF, o resultado todo lá da CPI, a gente passou aquele meses de um verdadeiro espetáculo da corrupção ali, aquilo tudo foi também jogado para debaixo do tapete, porque vem uma nova corrupção do Bolsonaro e acha que aquilo já não é tão poderoso assim. A meu ver, é o mais forte. Aí no capítulo do genocídio de Covid, no meu entendimento, ainda deveria ser a principal causa. Quando o Bolsonaro cismando à noite lá em Orlando, vou ser preso, a primeira coisa que ele deveria pensar seria nesse capítulo das vacinas, do genocídio, etc. Mas vai aparecendo um escândalo diário, vem até chegar aqui nas joias, que ele deve pensar que o motivo vai ser outro. Espero que pelo menos seja a realidade essa história. E sabe o que é muito triste, o que é mais triste dessa história é que são crimes que foram anunciados. São tragédias que foram anunciadas. Ele vinha enfraquecendo órgãos como IBAMA, como FUNAI, ele disse que não demarcaria mais 1 único centímetro para a terra indígena. Ele disse, por exemplo, ele desestimulou a população brasileira a se vacinar. Ele fez alusão dizendo que vacina poderia causar AIDS. Assim, o nível dessa colocação por si só já deveria, a meu ver, ser suficiente para estabelecer um processo de persecução criminal. Na medida em que você age, enquanto presidente da República, no sentido de dizer que vacina pode causar AIDS durante a principal pandemia do século, isso por si só já deveria ser o suficiente para estabelecer um processo de investigação e de persecução criminal. Agora, essa tragédia, por exemplo, dos indígenas, dos Yanomami, caracteriza o crime de genocídio. Deixar o equivalente a 2 bilhões de reais de vacina vencer num momento em que a gente tem hoje pelo menos 700 mil pessoas mortas, caracteriza o crime de epidemia. Tudo isso é crime tipificado por lei, entende? Então, de muitas maneiras, são tragédias anunciadas e que montam crimes que se somam sob a conduta do Jair Bolsonaro. Helder, trocar ouro do garimpo ilegal por vacina é um completo absurdo, sem dúvida. É um completo absurdo, e até para complementar o que vocês vinham conversando antes, né, sempre deixar claro aqui uma frase, né, do Leandro Demore. O governo era militar, o desastre é militar, a gestão é militar, a incompetência é militar e a corrupção é militar. Todo mundo que estava envolvido nos piores escândalos do bolsonarismo são militares. Inclusive agora a gente está vendo aí o escândalo de rastreamento de cidadãos pela ABIN, militares envolvidos. As joias, a mesma coisa. Agora, indo para o lado aí dos Yanomamis, a gente sempre alertou lá no nosso canal sobre como o narco-garimpo estava correndo solto na região norte e os militares, novamente, fazendo vista grossa para isso daí. O governo do Bolsonaro não só fez vista grossa, como apoiou muito o narco-garimpo, apoiou muito o grileiro e apoiou muito o pessoal que saiu do sul do Brasil para virar sojeiro lá no norte, para plantar lá no Mato Piba, no nordeste. Esse povo subiu tudo, invadiu os lugares onde eles fazem plantação,
onde eles fazem garimpo, onde eles grilaram terra, e isso daí nunca foi combatido em nenhum dia do governo Bolsonaro, muito pelo contrário, foi incentivado. Então, mais uma vez, esse escândalo de roubo de vacina tem as digitais do governo Bolsonaro e, consequentemente, dos militares. Infelizmente, né? Mais um capítulo. E, Guga, queria repercutir com você a perda, né, de tantas vacinas também. O pior escândalo do Bolsonaro é sempre o próximo, porque não acaba. Está sempre vindo algum escândalo novo. Esse da crise humanitária Yanomami é o mais marcante. É o que passa a imagem de fato do que o Bolsonaro é. Alguém que não se preocupa com as minorias, que ataca os indígenas, um genocida, alguém capaz de ajudar a espalhar uma pandemia por motivação política. Esse é Jair Bolsonaro. Enquanto tinha garimpeiro trocando ouro por medicamento que deveria ser levado aos indígenas, no meio de uma pandemia, no momento em que morriam 1.000 pessoas por dia, eles estavam ali pegando as vacinas que seriam destinadas aos indígenas e repassando para garimpeiros em troca de ouro. Além disso que acaba de estourar, dessa notícia, no mesmo momento vem essa outra, a do desperdício de vacinas para a Covid, no valor de 2 bilhões de reais, dariam 39 milhões de vacinas desperdiçadas até este momento, e tem mais 20 milhões que vão perder a validade nos próximos 5 meses. Então, é claro que é mais uma mancha do governo Bolsonaro e mais um retrato fiel do que é o bolsonarismo. Alguém que renegou a importância da vacina, alguém que, mesmo de posse depois dessas vacinas, não fez o que deveria ser feito para que elas fossem de fato usadas, para que elas de fato chegassem na população, não fez a campanha da maneira correta, muito pelo contrário. Bolsonaro foi um negacionista, foi alguém que fez campanha contra a vacina, foi alguém que fez que o Brasil, pela primeira vez, passasse a ter pessoas que se vacinavam e que deixaram de acreditar na vacina. O número de brasileiros que passaram a duvidar da vacina aumentou significativamente, e foi graças ao Jair Bolsonaro, basicamente, ao discurso negacionista dele e da turma dele. O resultado é vacina sendo desperdiçada, tanto por brasileiro que se tornou negacionista, quanto por falta de uma campanha que seja realmente eficiente e que leve essas vacinas para a população. E aí agora, a gente, no meio desse desperdício de 2 bilhões, ainda tem que ler essa notícia de garimpeiro tomando vacina de indígena, vacina para Covid. Então, enfim, 2 notícias que retratam fielmente o que foi o bolsonarismo. Vale lembrar que a gente está esperando, né, a carteirinha de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro também, né? Logo, logo ela vai pintar aí. Até agora nada, tomara. Exatamente. Hélder Maldonado, obrigada, viu? É sempre bom te receber aqui no ICL. Boa noite para você. Valeu, obrigado a todos aí. Estamos de volta amanhã, viu? Eu estou de volta amanhã e no estúdio. Se preparem às 7 da noite. Valeu. Amanhã Boa, garoto. Amanhã você está aqui ao vivo no nosso sofá, na nossa salinha. Vai ser um prazer, no lugar ao vivo e a cores. Muito bom, querido. Você. Obrigado, Hélder. Ó, Hélder, arruma o cabelinho aí, hein? Você vai ocupar o lugar do César. Pode deixar. Um beijo, até amanhã. Beijo, querido. Valeu. Tchau. Tchau. Deixa eu chamar o André Roncalha, porque tem um assunto quente na economia hoje. Tem coisa rolando mundo afora. Tem coisa quente rolando. Antes de tudo, André, se recuperou da gripe? Sarado, 100%? Mais ou menos, assim, mais ou menos. Tô quase no final, mas agora é aquela fase em que fica horrível vir aqui falar para vocês, mas vou tentar o melhor aqui, ser claro para vocês. Boa noite, Roberta, boa noite, César, boa noite, Chico. Boa noite, Boa querido. noite. Fica tranquilo que tá tudo noite, bem. E hoje o noticiário econômico no Brasil e no mundo foi dominado pelo derretimento das ações do Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça. Isso porque ontem o Credit Suisse publicou em seu relatório anual dizendo que identificou, abre aspas, fraquezas materiais em seus controles financeiros. André, queria que você tentasse explicar para a gente
O que significam fraquezas materiais e qual o impacto dessa crise? Tem um efeito dominó, será aqui pra gente? São as inconsistências contábeis do hemisfério norte, é o jeito como eles, né, registram. Mas tem um motivo, né, para essa comunicação ser feita dessa forma. Na verdade, o Credit Suisse é o segundo maior banco da Suíça, só que ele já perdeu mais de 90 bilhões de francos suíços em termos de valoração de mercado desde 2007. Um banco que passa por muitas dificuldades já há bastante tempo em termos de como garantir rentabilidade. Ele já se viu às voltas com lavagem de dinheiro, né, por hospedar ali pessoas que estão ligadas ao crime. Tem uma série de dificuldades, já vem de algum tempo. E aí no ano passado começaram a aparecer aí vários indícios de inconsistências contábeis, de uma maneira que o banco tem de fazer o relatório que não é transparente, o mercado gosta, né, não fica muito claro ali como que o banco está fazendo lucro, além de ele já ter perdido muito dinheiro em algumas iniciativas arriscadas em termos de o que eles chamam de banco de investimento, né? Então ele tentou ali entrar nesse mercado, não deu muito certo, e ele já vem perdendo, então, bastante espaço no mercado, já tem bastante tempo. O que ocorreu agora foi, na verdade, uma revelação desses relatórios num momento que, particularmente, é muito sensível para o sistema bancário mundial. Então, como a gente não sabe quais são as repercussões da quebra dos bancos que vem ocorrendo nos Estados Unidos, que quero repetir, são bancos pequenos, com alcance que nem chega a nacional nos Estados Unidos, eles são bancos regionais, são bancos de pequeno porte, mas o sistema bancário depende de confiança. Então, na hora que você começa a diminuir a confiança num banco, você diminui a confiança em todo o sistema bancário de uma maneira gradual. O Credit Suisse passou por esse mesmo problema, no sentido de não ter liquidez, e aí, de uma forma muito espetacular, o principal acionista dele, que é um banco estatal da Arábia Saudita, né, chegou e falou assim, olha, antes de qualquer pessoa perguntasse para eles já falaram, eu não vou colocar dinheiro mais no banco. Né? Quando o Credit Suisse teve problema ano passado com capitalização, esse banco da Arábia Saudita foi lá e comprou uma participação de 10% no banco. E aí, do nada, né, a diretoria do banco foi lá e comunicou que não ia participar, né, de uma futura injeção de capital. Qual que é o resultado? O sistema financeiro global começou a entrar em parafuso, em pânico. A gente teve um dia muito agitado e vários bancos grandes mundo afora, por conta de todo esse ambiente de desconfiança, começaram a procurar proteção. Ou seja, comunicação é super importante e as expectativas são ainda mais num regime, né, muito entrelaçado de bancos internacionais, num contexto, né, muito ansioso, assim, mundo afora. Obviamente isso nos afeta, mas nos afeta de uma maneira indireta, e aí a gente pode explorar mais ao longo da conversa. Perfeito, querida, é por aí que eu vou mesmo, o quanto isso demonstra que a economia é uma ciência social, né, André? E a tua análise de segunda-feira, me corrija se eu estiver errado, mas me parecia que a gente abordou um pouco essa questão de se existia um certo risco sistêmico de quebra generalizada. Você disse que achava que até aquela ocasião, não era o caso. Me parece que agora você já está um pouco mais cauteloso. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que, de alguma forma, a tua análise já está dizendo que essa questão do Credit Suisse também pode ser algo que se soma à quebra do Signature e do Silicon Valley Bank e que essa coisa pode ir minando a confiança no funcionamento da economia de uma forma mais ampla. O que as pessoas que nos assistem nesse momento, a meu ver, pelo menos, gostariam de saber é, existe algum risco de quebra sistêmica? As pessoas que têm dinheiro guardado em renda fixa e poupança, por exemplo, esse tipo de coisa, estão correndo algum risco e devem tirar o dinheiro para investir em bancos maiores? Como é que você sente essa questão? Olha, para a gente aqui no Brasil, o risco nesse sentido, na minha visão, é nulo. Tá. Não, o sistema bancário brasileiro, ele é, primeiro, muito concentrado. É diferente nos Estados Unidos, onde eles têm mais de 4 mil bancos, né, tem todo um escalonamento e segmentação com bancos regionais e bancos de grande porte, bancos internacionais. O caso brasileiro, a gente tem um sistema incrivelmente concentrado, muito regulado, muito mais regulado do que é o sistema bancário americano.
E nesse sentido, eu acho que a gente está razoavelmente bem protegido desses efeitos diretos, tá? Diretos. Não acho que aqui no Brasil a chance de ter corrida bancária, de qualquer falta de liquidez por parte dos bancos, na minha visão hoje, a chance disso é nula. Ou seja, quem tem dinheiro no banco pode ficar tranquilo, não precisa sacar dinheiro, não precisa mexer em nada, porque se essa crise global efetivamente ocorrer, ela vai nos afetar por outros canais. Não vai ser pelo canal de contágio no sentido de não ter liquidez para a gente honrar os pagamentos aqui dentro. E por que eu digo isso? Porque grande parte dos ativos brasileiros, hoje, que estão nos nossos bancos, são denominados em reais. Ou seja, como a gente tem um banco central que emite o real, na ocorrência extrema e de baixíssima chance de ter uma corrida bancária, de ter qualquer fenômeno desse, o Banco Central é mais do que capaz de honrar, né, essa demanda por liquidez e impedir uma crise bancária. Mas, repito, aqui no Brasil, a chance disso ocorrer é quase nula. É quase nula. Onde pode ocorrer, César, um canal de transmissão importante dessa crise, se ela vier a ocorrer lá no hemisfério norte, a gente ainda não sabe. E eu vou fazer um parênteses aqui. Por que a gente não sabe? Porque rapidamente o Banco Central Suíço entrou na jogada e falou assim: eu vou garantir as demandas de depósitos caso, né, os clientes do Credit Suisse precisarem desse dinheiro. Então isso já joga água na fervura, calma os mercados financeiros, tanto que mundo afora as bolsas recuperaram no fim do dia. Né? A queda estava sendo bem mais generalizada e com esse anúncio do Banco Central Suíço, mais a instituição reguladora internacional, a FINMA, já basicamente todo mundo voltou a correr risco, já se sentiu um pouquinho mais confiante e deixou de fugir para ativos mais seguros. Qual é o canal que pode nos afetar? Se eventualmente uma crise sistêmica global, uma crise generalizada, ocorrer, pode ser que os capitais que estejam aqui no Brasil corram na direção da segurança, que a gente chama de fuga para a qualidade, corram na direção dos ativos norte-americanos. Se isso acontecer numa rapidez, num volume muito grande, pode ser que a nossa taxa de câmbio se desvalorize demais. E se isso acontecer, o Banco Central pode ser obrigado a subir bastante a taxa de juros para controlar esse processo. E aí, né, desencadeia possivelmente uma crise empresarial dentro do país, uma crise de financiamento das empresas que já estão super endividadas. Isso pode ter repercussões muito graves na economia. Mas, repito, eu estou levando no pior cenário possível, tá, essa pergunta, para vocês verem quais são as possíveis implicações, mas não há nada no radar hoje que justifique esse temor. A gente tem que esperar as novas informações saírem. Como eu falei na segunda-feira com vocês, tem uma parte importante dos ativos do sistema financeiro mundial que eles estão embaixo d'água, ou seja, a gente não sabe qual que é a situação do patrimônio de muitos bancos. Então, como diria, né, Warren Buffett, você só sabe quem está pelado quando o nível do mar baixa. Né? Então, quando o nível do mar está alto, que a quantidade de liquidez que foi injetada, está todo mundo ali, né, protegido. Quando baixa o nível da água, que é o que os bancos centrais vêm fazendo, aí você vê quem está exposto e quem não está. A gente está nesse processo de averiguação aí. Maravilha, André. Boa. André, você tocou na questão talvez nossa maior questão, né, a pauta, talvez a maior pauta do governo Lula, que é a pauta dos juros. Tem que baixar juros para poder o mundo se movimentar por aqui. Você falou que é pequeno esse risco dessa quebradeira de pequenos bancos atingir essa discussão, mas fora essa questão das quebradeiras do banco, como é que está essa questão? Houve um silêncio depois todos nós discutimos. Hoje o Prêmio Nobel de Economia falou que o juro no Brasil é alto, e só para a gente não esquecer de vez, talvez nossa principal questão, como é que anda a velha pauta dos juros? Você acha que teremos baixa, não teremos baixa, seguiremos nesse patamar? Olha, Chico, eu acho que tem um motivo para a gente não ter falado mais sobre isso, é porque eu acho que se esgotou um pouco, vamos dizer, os argumentos dos dois lados, no sentido de que o Lula colocou a sua posição, vamos dizer, a Faria Lima meio que falou como porta-voz do Roberto Campos Neto, protegendo, dizendo não mexa aqui,
E aí, basicamente, o Lula delegou para o Haddad para oferecer ali a próxima etapa da negociação, que é o novo arcabouço fiscal. Então, eu acho que a gente está esperando, na verdade, esse é o compasso de espera do mercado, aguardar o arcabouço fiscal que o Haddad está preparando junto com toda a sua equipe, mas também com o Ministério do Planejamento, junto com a ministra Simone Tebet. E eu acho que na próxima semana, talvez, o Lula hoje já falou que é bem possível que na próxima semana isso já saia. E aí eu acho que a gente vai entrar na segunda rodada dessa negociação. Mas é evidente que os juros estão muito elevados, eu acho que não há muitas sobre isso. Eu acho que agora a discussão migrou para como que a gente vai fazer para o juro cair. E aí por que eu estou colocando isso? Um lado acha que tem que cair por força das circunstâncias que estão dadas, de ainda desemprego elevado, uma economia que está anêmica, desacelerando, um cenário global incerto, né? A gente já está vendo sinais de desaceleração mundo afora. Tem gente que fala, olha, isso aqui é o suficiente, que é o nosso campo. Já está na hora, já está tarde, já pode começar a baixar o juro, porque já há motivos para baixar. E tem o outro lado que está dizendo assim, não, eu só acho que tem que baixar quando houver um plano fiscal razoável para que a gente possa reduzir os juros gradativamente. Na minha visão, o Banco Central está esperando um motivo para poder fazer isso sem desagradar a Faria Lima. E pode ser que venha essa notícia nos próximos dias, a partir das decisões que tanto o Banco Central americano vai tomar, quanto os dados do comportamento da economia mundo afora, que podem sinalizar essa recessão que se avizinha e isso justificar o Banco Central iniciar a trajetória de corte. E falando em mercado, hoje saiu uma pesquisa da Genial Quest que ouviu profissionais do mercado financeiro sobre a economia brasileira. Roncalha, a confiança do mercado na política econômica do governo Lula não está muito boa, né? Assim, eu fiquei um pouco chocada com essa pesquisa. Conta aí pra gente. Olha, Roberto, eu vou te dizer que foi, apesar da minha atual condição de saúde, essa pesquisa me rendeu assim, muitas gargalhadas. Eu ri muito. E o motivo é porque assim, é quase que um retrato sociológico, né, do que é esse grupo encastelado no topo da distribuição de renda do nosso país. Então, essencialmente, o que a gente vê, tem vários dados ali, né, mas eu quero frisar alguns que são importantes, porque revelam muito o interesse de classe, que motiva essa avaliação, né? Então, um aspecto importante que está ali é, por exemplo, né, a indicação. Aqui, esse dado aqui, eu estou com dificuldade de ler. Você pode ler para mim o que está mostrando aqui? Qual o superávit primário para a sustentabilidade da dívida pública? Perfeito. Essa é então, a aqui eles mostram, né, cerca de metade, são gestores, né? Na verdade, são 82 gestores financeiros, economistas, tal, que atuam em hedge funds, né, que são esses fundos de investimento, de proteção e alocação de recursos. São os protetores da riqueza. Não é o dono do, aqui não a gente são tem os quase donos do dinheiro, né? Não são os donos do dinheiro. Não são necessariamente os donos do dinheiro, mas são, vamos dizer assim, são os empresários de papéis deles, assim, né? Quem aplica o recurso para gerar rentabilidade para a classe endinheirada do país. Obviamente, essas pessoas também fazem parte, né, do topo da distribuição de renda, são todos muito bem remunerados. Mas o que é interessante na pesquisa é que nesse dado, que mostra que quase metade, né, desses gestores acredita que você precisa de um superávit entre 150 e 200 bilhões para você estabilizar a dívida. Se a gente pega quem acha que é mais do que isso, dá quase 70%, né? Dá 71% deles acredita que você precisa de um superávit de pelo menos 2% do PIB para poder estabilizar a dívida. E não há qualquer evidência de que isso é necessário, porque você pode estabilizar ao longo de um espaço grande de tempo, você não precisa estabilizar de um ano para outro. Então o fato de eles acreditarem que você precisa de um superávit tão grande envolve o quê? A necessidade de cortar muito gasto no curto prazo para você poder estabilizar a trajetória da dívida. Vamos dar uma olhadinha? Aí tem várias outras. Claro. No próximo quadro, claro? Vou aproveitar e vou ler para você, tá bom? Nos próximos 6 meses, qual a chance do governo alterar as metas de inflação? Aí aqui, olha, 57% acreditam que é alta, né, a proporção. A gente pode até pegar quem acha que é regular, né, essa chance, e dá quase 90% acham que a chance do governo alterar a meta é elevada. Eu, sinceramente, acho que esse debate já saiu de questão.
Porque, na minha visão, a Faria Lima já aceitou que o Roberto Campos Neto não vai atingir a meta de inflação. E é curioso o grau da hipocrisia, porque quando Tombini, né, lá no governo Dilma, estabeleceu um processo de queda da taxa de juros, rapidamente a Faria Lima o acusou de ter uma meta de inflação implícita mais elevada. E com isso começou a atacar o presidente do Banco Central da época e disse que ele, então, não estava seguindo a cartilha do Banco Central. Agora, nitidamente, 2 anos depois de o Roberto Campos Neto não atingir a meta de inflação, é muito claro que ele tem uma meta implícita de inflação que está mais elevada do que a meta que está estabelecida ali. E mesmo assim, né, reza essa grande defesa aí do Roberto Campos Neto da sua gestão frente ao Banco Central. O que mostra novamente que o interesse de classe, né, ele não respeita qualquer coerência lógica, teórica, né, ao longo do tempo. São os interesses da Faria Lima para a Faria Lima, da Faria Lima. Resumindo, é isso aí, né? Exatamente. Roncalha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse agora há pouco que a proposta da regra fiscal, que substituirá o teto de gastos, já foi entregue ao Planalto. Segundo a Globo News, Haddad vai jantar hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e apresentar a nova regra fiscal. O que você espera desse jantar? Talvez ele seja um pouco indigesto, não? Olha, eu acho que tem tudo para ser. A gente só não sabe para quem que vai ser indigesto, né? O pior cenário possível é ser indigesto para os dois, né? Eu acho que ali o Haddad vai fazer a primeira apresentação. Me parece que o Arthur Lira tem tudo para gostar da proposta. Eu não acho que os interesses do Arthur Lira, sendo presidente da Câmara, são exatamente alinhados com os do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto, segundo uma fofoca que saiu aí pela Veja, não teria gostado do arcabouço fiscal apresentado, que na minha visão é um bom sinal. É um bom sinal, porque é um arcabouço fiscal, e eu falo isso sem qualquer pejoração em cima do Roberto Campos Neto, tá? É porque os interesses deles são, na minha visão, contrários à trajetória e agenda de governo do presidente Lula. Perfeito. Então, o fato dele não ter gostado, primeiro, não significa que seja ruim. Segundo, não significa que não estabilize a dívida no prazo necessário. Só pode não ser o tipo de gasto o tipo de ajuste que ele gosta. Por que eu digo isso? Quem olhar a pesquisa da Genial Quest vai ver que a maior parte dos gestores quer um ajuste fiscal, um arcabouço fiscal de corte de gastos, redução. Eles chegam a usar o termo punição para o governo que não atingir as metas estabelecidas. Ou seja, essa é a visão de austeridade, típica da ortodoxia, na minha visão, pouco ilustrada que existe no Brasil, que não acompanha os debates internacionais. Isso já mudou muito lá fora. É aqui no Brasil que a gente não consegue avançar nesse sentido. Então, o fato de Roberto Campos Neto não gostar sinaliza para mim que o governo está pensando uma forma flexível de organizar o orçamento que permita a gente lidar com uma série de imprevistos, como pandemias, como situações de calamidade, como problemas coletivos, como a questão, por exemplo, da transição energética, que a mudança climática está nos obrigando a fazer. E para isso a gente precisa ter um Estado com capacidade de financiamento, com capacidade de indução da economia, e para a gente seguir o que está sendo feito mundo afora. Não é aqui uma novidade brasileira isso. O mundo inteiro está fazendo, se a gente não fizer, a gente fica para trás. Então eu acho que possivelmente esse arcabouço, né, é flexível demais para o Roberto Campos Neto e é muito possível que o Arthur Lira goste disso, porque quando o orçamento é mais flexível, isso também abre espaço para o legislativo negociar mais com o executivo. Guga, qual é a sua expectativa desse jantar aí? Como é que o Lira deve receber essa proposta do Haddad? Olha, eu achei engraçada essa pesquisa, né, da Genial Quest. Foram 82 executivos que eles escutaram, mas o Haddad está aí, conquistando o João Dória, agora tentando conquistar o Lira. O Haddad, ele, segundo o João Dória, ele está sendo bem aceito pelo mercado. O João Dória fez elogios ao Haddad, por incrível que pareça, junto ao Kassab num evento que teve. Então, a BlackRock, que é um dos maiores fundos de investimentos do mundo, em janeiro do ano passado, disse que não investiria mais no Brasil até que Bolsonaro deixasse de ser presidente. Ia deixar o dinheiro que estava aqui já, mas não ia colocar mais grana no Brasil até que Bolsonaro deixasse de ser presidente. Então,
Eu não sei, eu acho que o Haddad está costurando da maneira certa e está conseguindo, enfim, abrir as pontes que ele precisa abrir, tanto dentro da política quanto no mercado. Eu acho que ele está conseguindo se articular bem e com Arthur Lira veremos o que vai dar, mas eu acho que ele está criando as pontes. A imagem do Haddad, a imagem, portanto, da economia no governo Lula, que quem comanda é ele, está sendo, pelo menos nesses 2 meses, positiva. É isso que eu tenho visto sempre. Eu também me surpreendi com essa pesquisa, mas são 82 executivos que foram escutados. Tá certo, tá certo. Perfeito. André... Deixa eu só colocar um ponto nesse sentido que o Guga levantou. A gente muitas vezes, Guga, fica também impressionado porque a avaliação das outras lideranças petistas é tão ruim que o Haddad ele parece, né, dentro da pesquisa, né, quase que solar, assim, né, colorido nesse sentido, porque de fato existe uma desconfiança grande, mas realmente o Haddad ele tem sido visto, né, pela Faria Lima como alguém que está ao menos tentando negociar um caminho do meio, um caminho não de embate, mas um caminho de concertação. Aí, novamente, vamos ver, né, quando ele apresentar o arcabouço fiscal, se vai continuar nessa percepção positiva no sentido. Eu acho que tem tudo para continuar. Acho que essa tem sido a estratégia dele de negociar e eu espero, né, que haja essa concertação, porque a gente precisa avançar nesse sentido. Tá certo, André Roncalha. Obrigada, viu? Obrigado por participar aqui do ICL Segunda Edição. Boa noite para você. Boa noite, gente. Fiquem bem. Um grande abraço. Boa noite, André. Abraço. Vou rapidamente chamar o nosso Grande próximo André. convidado, que é o Floriano de Azevedo Marques, advogado e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ICL Segunda Edição. Boa noite a todos vocês, a todas vocês. Boa noite. Boa noite, querido. Floriano, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje o retorno do Ibanez Rocha, do MDB, ao governo do Estado do Distrito Federal. Na verdade, no governo do Distrito Federal. Ibanez estava afastado desde 9 de janeiro por decisão do próprio Moraes por conta dos atos golpistas em Brasília. Floriano, você concorda com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Qual é o seu entendimento sobre essa decisão do dia de hoje? Olha, é uma decisão que já era mais ou menos esperada, né? Vamos dar um passo atrás e entender qual foi a decisão original do ministro para compreender o que agora ele decidiu. O ministro decidiu afastar o governador eleito, né, recém-impossado, para permitir que a investigação sobre os desmandos e as omissões da Polícia do Distrito Federal fossem desenvolvidas sem interferência do mandatário no governo distrital, né? Essa investigação foi feita e, pela decisão do ministro, ele atestou que não há nenhum elemento que possa indicar que o governador reempossado, né, voltando ao cargo, vá obstar as investigações, seja porque, diz o ministro, não fez isso no período de afastamento, seja porque, imagino, a investigação já está bastante avançada, né? E esse afastamento não era uma antecipação da pena eventual do governador, mas era uma providência acautelatória para permitir que a investigação colhesse, chegasse à construção do que realmente ocorreu naquele fatídico dia 8. De tal forma que, passada essa etapa, o governador, que, goste-se ou não, foi eleito, volta ao exercício do comando do governo. A área de segurança já foi toda ela reformulada, um novo secretário, etc., e vai exercer o mandato dele dentro daquela legitimidade que foi dada a ele pelas urnas, até que se chegar a uma conclusão se ele, governador, cometeu ou não cometeu alguma prática criminosa, alguma prática delituosa, para a qual, né, ele vai ter que responder, quanto a qual ele vai ter que responder. Então, era mais ou menos esperado, né, o retorno do governador, porque não seria possível afastar permanentemente um governador por uma cautelar tomada num processo de investigação. Perfeito. Floriano, você não acha que com a volta do Ibanez para o Palácio, para o poder, a situação pesa para o ex-ministro da Justiça, para o Anderson Torres? Você não acha que fica... inclusive porque era o representante do governo do Distrito Federal, como novo secretário de... Você não acha que pesa a situação para ele? Complica mais ainda? Eu acho que a situação do ex-secretário de Segurança, ex-ministro,
ela vem piorando desde o dia 8. Né? Ela foi se agravando com a primeira elucidação dos fatos, depois ela teve um salto de gravidade com a busca e apreensão na casa dele, e na construção dos eventos que ocorreram naquele dia 8, cada vez mais vai ficando, digamos assim, patente uma responsabilidade do secretário, no mínimo por omissão, né? Se não por mais do que isso, até por um concurso doloso para que os fatos e os atos terroristas fossem praticados. Eu não diria que a volta do governador Ibanez queira dizer que se chegou à conclusão que o governador não teve nenhuma responsabilidade, né, jurídica ou política nos eventos. Isso não foi dito no despacho e não me parece que seja o momento de dizer. Né? Não houve um arquivamento da investigação com relação ao governador do Distrito Federal. O que houve foi o término de uma providência de afastamento cautelar. Agora, você tem razão. Todo o conjunto de fatos que nós conhecemos, porque possivelmente haja outros elementos que nem vieram ao público, que estão numa investigação sigilosa, tem sempre crescentemente aumentado a responsabilidade do ex-secretário. Tanto que ele segue cautelarmente preso, né? Vamos falar sobre a sucessão no STF, porque hoje no site da CNN está dizendo que o presidente Lula recebeu informações de bastidor de que o Senado poderia aprovar, sem dificuldades, o nome do advogado Cristiano Zanin, caso ele seja indicado para uma vaga no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Zanin foi advogado de Lula, né, na Lava Jato, e é cotado para substituir o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta em maio. E cabe ao Senado, então, aprovar essa indicação. Floriano, tem muita gente de olho nessa vaga, né? Está concorrida. Eu diria a você que vagas de ministro do Supremo, no mundo jurídico, sempre foram muito disputadas. Né? Com o protagonismo que a Suprema Corte assumiu nos últimos anos, é natural que isso gere um interesse e uma aspiração de um número maior de candidatos, de postulantes. Agora, essa notícia da CNN é uma notícia importante, e eu vou dizer por quê. Eu tenho comigo que é muito difícil um presidente da República, em especial no começo do mandato, no primeiro ano de mandato, ter uma indicação dele para ocupar uma vaga de ministro do Supremo rejeitada pelo Senado. O que vai mudar é o custo político de bancar esse seu indicado. Né? E, obviamente, que essa notícia vem a favor ou vem em apoio à possível ou à cogitada indicação do Dr. Zanin, porque o presidente da República tem um estoque de força política limitado e tem muitas batalhas a travar no Congresso que talvez desaconselhasse uma indicação se ele tivesse que empenhar uma força política muito grande para aprovar contra uma reação, uma rejeição do Supremo, o nome de um indicado. Se essa sinalização que a CNN noticia for verdadeira, que há um sinal do Senado de que não haveria grande dificuldade de aprovação, me parece que fica um caminho aberto para o presidente Lula indicar o Dr. Zanin ou o presidente Lula indicar um outro candidato que ele entenda reunir as condições. O Dr. Zanin preenche todos os requisitos formais de indicação. Aí, a partir daí, vai uma avaliação pessoal do presidente quanto à completude do nome que ele vai indicar, a confiança que ele tem. Tá falhando, Floriano. Não estou te ouvindo bem. Agora voltou. Não, ainda continua falhando. Agora sim. Voltou. Pois bem. Eu costumo dizer que o que diz como o ministro vai se portar depois que ele é empossado, não é quem nomeou, né? É a condição pessoal dele, porque depois de nomeado, ele é vitalício e inamovível. Né? Então, o presidente da República faz um voto de confiança em alguém que ele acha que vai reunir as características que ele quer ver representadas no Supremo. A notícia, portanto, ela é mais positiva para o presidente Lula que para o eventual candidato, Dr. Zanin. Perfeito.
Floriano, e aí a gente viu ao longo dessa semana, essa questão gerou um embate, reverberou aí, sobretudo quando a gente viu, por exemplo, o Sérgio Moro se manifestando pedindo impessoalidade, abre e fecha aspas, foi precisamente esse o termo que ele utilizou, ao Lula, considerando a própria indicação do Zanin ao STF. Como é que você avalia isso? Isso deve render na seara política? Te parece que isso fere algum princípio da impessoalidade? E, sobretudo, vindo de uma figura como o Sérgio Moro, a gente sabe, ele ajudou a eleger, e isso não sou eu que estou dizendo, são fatos materiais da vida sociopolítica e jurídica do país, ele ajudou a eleger um governo do qual ele se tornou ministro posteriormente. Como é que você avalia esse pedido do Sérgio Moro de impessoalidade para o Lula, considerando a indicação do Zanin? Eu acho um despropósito duplo, né? Acho um despropósito porque o fato de um profissional, de um jurista ser advogado do presidente da República não cria nenhum caráter de pessoalidade ou de quebra da impessoalidade que poderia atingir se o presidente da República indicasse o filho, ou a esposa, ou o irmão para o Supremo. É simplesmente um vínculo de confiança, que é sempre pessoal, né, Eduardo? De outro lado, do modo que a nossa Constituição desenha a nomeação de um ministro do Supremo, ela conjuga a confiança pessoal do presidente da República no nome, né, e um escrutínio, né, técnico, político do Senado Federal. Ora, se essa crítica fosse suficiente para impedir uma indicação, eu teria que dizer que a indicação do ministro Gilmar Mendes pelo presidente Fernando Henrique fere a pessoalidade, porque o Gilmar Mendes era assessor e depois AGU do Fernando Henrique, portanto, sua confiança. A mesma coisa vale para o ministro Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça, portanto, de confiança do presidente Temer, e nomeado pelo presidente Temer para o Supremo. E ambos, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, são ótimos ministros e vão continuar aí até a sua aposentadoria ou até resolverem se aposentar. Então, essa crítica de ferir a impessoalidade, ela é juridicamente despropositada e incompatível com a própria lógica constitucional da nomeação. Se volta mais um pouco a história, você vai para o governo Collor, você tem a nomeação de um primo, o Marco Aurélio, primo do Collor. Então, eu acho que não é... Poderia até aí falar que havia aí uma pessoalidade. Mas isso fica superado porque o Senado escrutinou. O ministro Marco Aurélio, para além de ser primo do Collor, era um juiz já, era um membro da magistratura, né? E o Senado avaliou que ele tinha os requisitos. E foi um ministro, apesar de polêmico, que desempenhou durante todo o tempo dele uma posição. Aonde que vai se dar, e isso é importante, a exigência de impessoalidade, né? Que o doutor Zanin, se virar ministro, ele vai ter que se dar por impedido ou suspeito num julgamento que envolva um caso do presidente Lula que ele tenha atuado, né? Aí sim, aí fere a impessoalidade, né? Ele não pode pegar, por exemplo, nada da fase da Lava Jato, que, aliás, não deve ter nada mais no Supremo. Então, é um caso praticamente morto, né? O Supremo já... Um caso agora, desculpe, que ele está advogando para as lojas americanas. Ele pode e deve se dar por suspeito impedido se esse caso chegar ao Supremo algum dia e ele for ministro. Aí sim, é o juízo de impessoalidade. Perfeito. Ótimo esclarecimento. Bom exemplo. Obrigado. Guga, vou passar para você, que você está querendo falar que eu percebi aqui. Não, eu acho que a oposição ao Cristiano Zanin, pelo que diz a reportagem do Estadão, não será feita dentro do Senado pelos senadores, porém está sendo feita por parte do PT. Tem uma turma grande do PT que não quer o Cristiano Zanin. O PT, por mais que o Lula confie no Zanin, parte do PT não confia. Eles não sabem qual é a posição dele com relação a temas comportamentais ou com relação ao direito econômico, com relação à taxação, por exemplo, de grandes heranças. Eles não sabem, eles simplesmente desconhecem. E por isso tem uma desconfiança ali que existe contra o Zanin. Diz, inclusive, que o José Dirceu está contrário
a indicação dele e que o João Paulo Cunha e o Luiz Marinho, que hoje é ministro do Trabalho, estão tentando emplacar o Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi por 10 anos assessor do Ricardo Lewandowski. E esse sim, o Lewandowski é alguém que agradou como ministro do STF os petistas e eles têm mais confiança no Manuel Carlos. Também tem uma outra ala do PT que tenta emplacar um nome, ou tenta pelo menos indicar um perfil que seria o de uma mulher negra. Você, se fosse ouvido pelo Lula, qual seria a sua sugestão para ele? Vai no Manuel, no Zanin, ou procura outra pessoa? Eu confesso que eu jamais me arvoraria em sugerir um nome. Tenho nomes, vários, de pessoas que eu acho que seriam bons ministros. Eu teria os meus critérios. Agora, vejam, cada presidente da República vai adotar os seus critérios. Claro. Eu acho que tem que ser alguém que tenha conhecimentos jurídicos fundamentados, né, com consistência, né, que tenha uma clareza das suas posições, independente de quais sejam, né, e que tenha uma visão, e a Suprema Corte tem uma visão das instituições, porque o Supremo é um mero tribunal, não é um simples tribunal, né, como é um juízo de justiça federal, justiça estadual. Ele é uma corte constitucional, então há uma visão de Estado constitucional. Eu, se fosse presidente, pensaria assim, mas eu não tenho 57, 60 milhões de votos. O que eu acho importante nesse jogo, e isso eu acho que a gente tem que cobrar, a imprensa tem que cobrar. O Senado tem que fazer um escrutínio, tem que fazer uma sabatina muito criteriosa, muito rigorosa, eu diria até exaustiva, para, no mínimo, a sociedade saber quem é o ministro que está indo para uma Suprema Corte. Né? A sabatina meramente homologatória é um desserviço para a nação. Então, essas ponderações que você traz, que seriam do PT, são ponderações que eu acho que tem que ficar claras na arguição do Supremo. Quando um ministro é indicado, um candidato é indicado para a Suprema Corte, ele tem que passar por um escrutínio rigoroso. Se você pegar o exemplo americano, em mais de uma vez, o candidato desiste. Por quê? Porque nessa inquirição, nessa pesquisa, nessa investigação, vem à luz questões que tornam inconveniente a indicação. Então, eu não acho que o Senado pode ter uma inclinação de aprovação, mas o Senado pode abrir mão de fazer essa exposição para saber, por exemplo, o que um candidato, Zanin, Manuel Carlos, pensa sobre os costumes, sobre a pauta de costumes ou sobre a ordem econômica. Exato. Porque assim a sociedade, pelo menos, sabe quem está indo para o Supremo. É verdade. Ô Guga, e de certa forma, o PT não tem garantia nenhuma nessa questão. O Toffoli passou em todas essas questões. E a gente viu no que deu, né? Então, não há garantia nessa parada. O Toffoli é um trauma. O Toffoli virou um trauma. Não, tem um trauma gigante dentro do partido por conta dessas indicações. Gente, saiu uma matéria do repórter Aguirre Talento, da Folha de São Paulo, de hoje, que diz o seguinte: igrejas de diversos estados do país bancaram ônibus e organizaram caravanas para os atos golpistas de 8 de janeiro. O jornalista teve acesso aos depoimentos prestados na Polícia Federal de evangélicos bolsonaristas que foram presos. Floriano, quais as chances dessas pessoas serem presas em definitivo, hein? Olha, chances são altas, né? Vai depender um pouco dos elementos que estão sendo colhidos. Eu não tenho essa informação de detalhe do que tem no inquérito, mas eu acho que a gente pode notar um movimento, que é um movimento muito claro, né? Com a liberação de alguns dos detidos no dia 8, etc., o que está se fazendo é um afunilamento, né, daqueles que realmente há elementos de prova suficientes para condenar, né? O que a gente pode ver é que, tanto do ponto de vista daqueles que foram presos num flagrante continuado ali, né, na manhã do dia 9, como de todos aqueles que foram identificados como financiadores. E aí, eu responderia a sua pergunta de uma forma invertida. Aqueles que tiver prova cabal que financiaram, eu acho muito difícil de não virem a ter alguma condenação, né? Por quê? Porque está caracterizado concurso para a prática deliberada de atos terroristas, o que não só é grave, como tem tipificação penal, né? Claro.
Floriano, eu tenho interlocução com juristas que estão à direita, no espectro político ideológico, abertamente à direita, e que eles criticam dizendo que não houve audiência de custódia, levou mais de 24 horas para a audiência de custódia dessas pessoas que a gente está vendo na tela, e que o juiz de custódia não tomou decisão. Eles utilizam esses dois argumentos que eu acabei de salientar para dizer que essas prisões são ilegais. Como é que você se posiciona com relação a essa colocação? Olha, eu teria muita curiosidade de fazer um cruzamento de uma matriz entre as pessoas que têm essa posição, que falam isso, e qual a posição que elas tinham em relação às audiências de custódia. Até interessante como esses eventos invertem um pouco o papel das opiniões. Mas eu diria, sobre os dois pontos que você levantou, eu diria que cada um tem que ter uma modulação. No primeiro caso, passaram-se as 24 horas, mas isso é absolutamente razoável. É impossível fazer 1.500 audiências de custódia em 24 horas naquelas condições. Elas ocorreram, né? Elas ocorreram, mas elas não podiam ocorrer em 24 horas, porque teria que mobilizar o judiciário todo do Distrito Federal e adjacências de Minas e Goiás para poder ouvir todo mundo ao mesmo tempo em 24 horas. 1.500 e tantos, 1.600 pessoas que foram detidas nesse flagrante continuado, né? Então, primeira circunstância. A segunda circunstância quando o juiz não relaxa, ele decide daquele. Tá cortando Floriano para mim, Floriano, para vocês tá também. Com um pequeno problema no teu áudio. Tá picotando. Volto a falar. Voltou, Agora, querido. voltou. Recapitula o segundo ponto que você estava endereçando, por favor. O segundo ponto que eu dizia é o seguinte: quando há uma audiência de custódia e o juiz da custódia não relaxa a prisão cautelar, é porque ele decidiu manter aquele investigado cautelarmente preso, né? Então, o que o juiz não decidiu, ele possivelmente, a crítica deve estar se voltando ao fato de que não houve uma decisão majoritariamente por liberar as pessoas, o que é muito compreensível. Porque naquela circunstância de um flagrante continuado, multitudinário, de muita gente, era muito difícil fazer, na audiência de custódia, a individualização do risco de perecimento da investigação ou da periculosidade daqueles agentes. Agora, o que está sendo feito, e eu acho que está sendo feito com muito critério, é a verificação, a apuração e a liberação. Várias pessoas foram já, sem deixar de ter, sem sair com atestado de inocência, foram já, tiveram a sua prisão cautelar relaxada e foram para casa. Então, eu acho que nós estamos falando de uma situação absolutamente sui generis. É como se você tivesse tido um assalto que 1.600 pessoas participaram, estavam na cena do crime quando a polícia chega. Querer que a gente tenha uma audiência e querer que a gente tenha uma circunstância de cada um em 24 horas não era virtualmente possível. Obrigado, querido, pelo esclarecimento. Obrigada, Floriano de Azevedo Marques. É sempre bom receber informações de juristas, assim, porque é um embasamento que a gente realmente precisa para entender os detalhes, né, dessa história que cada dia se revela. Boa noite para você. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Obrigado. E aí, Guga, o que você achou desse posicionamento que o Calejão trouxe, que a gente discutiu com o Floriano, mas queria te ouvir também sobre... Eu acho que travou, a gente perdeu o Guga. Também. O que eu acho um aspecto interessante é que esse povo todo era a favor de prisão, porrada, em qualquer circunstância, sem custódia, sem nada. Arbitrária. Não é? De forma arbitrária, durante a Lava Jato, depois da Lava Jato, era zero direitos humanos, e agora todos se arvoram a muito legalista, detalhista, tem que cumprir aqui, cumprir
lá, os direitos humanos são sagrados. Reclamando de ambulância. Não né, que a gente esteja defendendo. Não, o contrário, eu quero rigor. Exatamente. Eu quero rigor. Exatamente. Seja que governo for, eu quero garantias. Exatamente. Mas é irônico, é um comentário da ironia da história. Exatamente. Como o Floriano muito bem explicou, o rito ali foi atendido, o que não poderia ter sido feito a audiência de custódia em 24 horas, por uma questão mesmo logística do trâmite jurídico que precisaria envolver todo ali os magistrados do Distrito Federal, que é virtualmente impossível de se fazer. Mas me parece que o esclarecimento que ele prestou foi assim bastante didático. Muito bom. Muita gente, né? Muita gente para ouvir também. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado de hoje. Olha lá, Ibovespa queda de 0,25%, S&P queda de 0,70%, Dow Jones também caindo 0,87%, Nasdaq sobe 0,05%. E o dólar fechando a R$ 5,29, alta de 0,70%. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Amanhã a gente se encontra. Não, você, Calejão? Eu volto na sexta-feira. Amanhã o Helder Maldonado vai estar aqui no meu lugar. Tá aqui. Sexta-feira estarei de volta com vocês. Chico Sá está aqui amanhã comigo, certo? Firme, forte. Então, obrigado, audiência. Obrigado a todo mundo. É isso aí. Nos encontramos amanhã às 7 horas da noite. Mas antes, tem ICL, primeira edição, às 8 horas da manhã. Não perca. Um beijo. Até amanhã. Boa noite. Um beijo, gente.